últimos 10 anos nós tivemos vários avanços. Eu fico imaginando que eu já pertencia ao movimento negro há uns, posso dizer, há uns 20 anos, e havia uma dificuldade muito grande para que a gente pudesse falar sobre a questão das relações raciais, sobre o racismo, sobre preconceito, sobre temas relacionados ao negro. E havia uma ideia de que havia democracia racial. Era muito difícil convencer as pessoas de que não houvesse essa democracia e que os negros sofriam preconceito e discriminação. Mas nos últimos 10 anos, com a implementação da Lei 10.639 em 9 de janeiro de 2003, e também com as cotas nas universidades, o debate está presente na sociedade sobre a questão do negro, sobre o problema do racismo. Então eu acredito que nesses últimos 10 anos nós tivemos se pode dizer, uma micro-revolução no campo das relações raciais. Então hoje é difícil você encontrar alguém que possa dizer que não exista racismo, que não exista discriminação. Existem muitas pessoas, por exemplo, que têm dúvidas em relação às ações afirmativas, mas elas estão aí, é algo concreto, especialmente com o apoio também do Supremo Tribunal Federal. Então eu acredito que nós estamos vivendo um momento particular de avanço nas relações raciais, sobretudo nas discussões através dos NEABs, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, que nós temos nas universidades hoje, mais 70 grupos, grupos de estudos, laboratórios nas universidades, vem fazendo uma revolução silenciosa, mas que é perceptível. Por exemplo, várias pessoas já disseram que estudiosos que nunca entrou tantos negros na universidade como nos últimos 10 anos. Mesmo no período de pós-abolição, nesses últimos mais de 120 anos, não entraram tantos negros quanto nos últimos 10 anos. Então está acontecendo uma revolução silenciosa, mas a gente nota que ainda falta muita coisa para acontecer. Quando visualizamos, por exemplo, o número de assassinatos de jovens negros, não é? Por exemplo, no mapa da violência, baseado nos dados do censo de 2010, quase 50 mil pessoas foram assassinadas no Brasil somente no ano de 2010. Mais de 26 mil eram jovens, né? E desses mais de 26 mil, desses 75% eram jovens negros. Então é uma realidade gritante que está aí para quem quer ver, né? Quem quer se sensibilizar. Mas ao mesmo tempo percebo que essa é uma realidade que muita gente já está tendo consciência. E a gente tem toda a possibilidade de mudar hoje. Então são mais jovens que entram nas universidades, são mais professores negros também que estão fazendo pesquisa, que estão trabalhando com essa questão. Tantos outros que não são negros, mas que compartilham dessa luta contra o racismo na nossa sociedade, porque à medida que o racismo ele for combatido e que todos possam ter, se todos tiverem oportunidades menos desiguais, então a sociedade toda vai se beneficiar, não é? Então nós temos inúmeros parceiros que não são negros, né, que estão aí na luta. Então eu vejo que nos últimos 10 anos nós avançamos muito, temos muito que avançar, mas nós avançamos bastante, né? Hoje nós temos um grande desafio que em relação, por exemplo, às ações afirmativas, a questão da permanência dos nossos estudantes. Mais negros estão tendo a oportunidade de entrar nas universidades públicas, universidades de qualidade, mas ao mesmo tempo muitos deles às vezes não conseguem concluir o seu curso exatamente por falta de uma política de permanência, né? Se tem notícia que o governo federal está implementando uma política de permanência para as universidades, sobretudo aquelas que têm cotas, né? Que hoje todas são obrigadas, mas nem todas implantaram a mesma proporção de cotas. Mas nas universidades estaduais, que é o caso da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e da UEM, né, ainda falta uma política do governo do estado do Paraná para efetivamente concretizar essa política de permanência, né? Um outro desafio também é que muita gente ainda fala da implementação da Lei 10.639, nós estamos fazendo 10 anos,
Então, às vezes, a temática do negro ainda está localizada em datas festivas, como o 13 de maio, o 20 de novembro, né? Mas muitas vezes não há um compromisso realmente para a implementação desse conteúdo que é história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar. Então, a gente percebe, os avanços são nítidos, estão aí, a gente pode comprovar, mas os desafios e os caminhos ainda são longos, né? Esses caminhos para trilhar em busca dessa igualdade, dessa justiça maior, social e racial, né? Para todo o povo brasileiro. Então, muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom estar aqui e compartilhar essas ideias com vocês.